Se eu vos dissesse que depois dos 60 o maior prazer que poderiam dar a uma mulher não tem nada a ver com a vossa ereção, ficariam chocados? A maioria dos homens passa a vida a acreditar que a penetração é o único caminho para a satisfação. No entanto, a ciência mostra que a maioria das mulheres nunca atinge o clímax dessa forma. A verdadeira chave está em dominar um único método durante a intimidade oral, um método tão poderoso que pode fazer o corpo dela tremer com um orgasmo que ela pensava ser impossível na sua idade. Sua drag. Sofia Almeida, urologista com mais de 30 anos de experiência a ajudar homens a restaurar a sua confiança, vitalidade e ligação íntima. Vi milhares de pacientes e posso dizer-vos que os amantes mais memoráveis não são os mais fortes nem os mais jovens, são os homens que aprendem a ouvir o corpo de uma mulher e a responder com paciência e habilidade. Aqui está o paradoxo. Os homens muitas vezes pensam que a velocidade e a variedade demonstram paixão, mas para as mulheres o segredo é o oposto. Trata-se de abrandar, de se conter e de criar antecipação até que a sua excitação se torne tão forte que não possa ser contida. É por isso que tantos homens perdem o momento. Apressam-se quando deviam parar. Mudam quando deviam manter-se firmes. Mas hoje vou dar-vos o segredo número 1 do prazer oral que todo homem mais velho deve conhecer, o método começar-parar. É uma técnica simples, mas comprovada, que prolonga a excitação dela, aumenta a sua sensibilidade e desbloqueia orgasmos explosivos que parecem mais profundos, mais longos e mais poderosos do que qualquer coisa que ela já tenha experienciado. Por isso, fiquem comigo, porque dentro de momentos vou guiar-vos passo a passo sobre como usar este segredo de uma forma que transforma não só o prazer dela, mas também a vossa confiança como homens. Antes de começarmos, certifiquem-se de que subscrevem e ativam o sino de notificações para não perderem a próxima lição poderosa sobre intimidade e saúde masculina. E adoraria o vosso feedback. Se este tópico vos entusiasma, escrevam-no nos comentários. Se gostariam que eu melhorasse ou abordasse de forma diferente, escrevam 0 para que eu saiba como vos servir melhor. Agora, vamos começar com o primeiro e mais importante ponto. Porque é que isto realmente importa depois dos 60 anos? Porque compreender o propósito mais profundo por trás da intimidade oral nesta fase da vida, dar-vos a confiança e a motivação para dominar o método começar-parar com facilidade. Porque é que isto importa depois dos 60? Senhores, permitam-me que seja muito direta convosco. Aos 60, 70 e até aos 80 anos, a intimidade não acabou. Na verdade, para muitos casais, estes anos podem trazer a ligação mais profunda de todas. Porquê? Porque nesta fase da vida já não estão a tentar provar nada, já não se apressam para impressionar, já não estão distraídos pelo ruído interminável da carreira e das obrigações. O que têm agora, se escolherem abraçá-lo, é tempo. Tempo para estarem presentes, para se concentrarem na vossa parceira e para desfrutarem de cada momento de proximidade. É por isso que aprender a arte de dar prazer, particularmente através da intimidade oral, se torna não apenas importante, mas transformador. Falei com inúmeros homens que me dizem que temem que os seus melhores anos já tenham passado. Eles notam que as suas ereções não são tão fortes, a sua resistência não é o que era e interrogam-se silenciosamente se ainda conseguem satisfazer as suas esposas. Também falei com mulheres que confessam que, após a menopausa, assumiram que o prazer tinha desaparecido para sempre, que os orgasmos eram uma memória da juventude. E, no entanto, quando estes casais aprendem a conectar-se de forma diferente, quando aprendem a ter paciência e as técnicas certas, algo notável acontece. Não só o prazer regressa, como muitas vezes se torna mais rico, mais pleno e mais significativo do que nunca. Vou partilhar algo pessoal. Uma vez, um senhor, o SR, João, nos seus 60 e poucos anos, veio ter comigo envergonhado e hesitante. Ele disse: doutora, acho que já não consigo fazer a minha esposa feliz. Perguntei-lhe se alguma vez tinha considerado focar-se menos em si mesmo e mais na excitação dela. Falámos sobre técnicas, sobre ritmo, sobre a importância de não apressar. 2 meses depois, ele regressou a sorrir de uma forma que eu não tinha visto antes. Ele disse-me: doutora, eu nunca soube que a intimidade podia ser tão boa nesta idade. A minha esposa abraçou-me depois e disse que não se sentia tão viva há décadas. Esse momento recordou-me de algo que quero que guardem. A intimidade depois dos 60 não é sobre desempenho, é sobre presença. E a presença cria uma satisfação muito maior do que qualquer comprimido alguma vez poderia. Portanto,
Quando vos digo que isto importa depois dos 60, não é apenas uma verdade médica, é uma verdade pessoal. Importa porque restaura a confiança, reacende os laços e lembra-nos que a paixão não tem prazo de validade. E assim que compreenderem esta base, o próximo passo é descobrir a ciência real da excitação feminina. E é aí que o segredo começa verdadeiramente a desvendar-se. 2. A ciência da excitação feminina. Quando falamos sobre a excitação feminina, muitos homens assumem que é simples, quase mecânica da forma como eles próprios experienciam o desejo. Mas a verdade é muito mais fascinante e honestamente muito mais gratificante assim que a compreendem. O corpo de uma mulher é projetado com camadas de sensibilidade, cada uma construindo-se sobre a anterior. E quando dedicam tempo a explorar essas camadas, desbloqueiam algo que a maioria dos homens nunca chega a experienciar. Uma parceira que não está apenas fisicamente excitada, mas emocional e espiritualmente despertada. É aí que a intimidade se sente viva novamente, mesmo depois de décadas juntos. O clitóris por si só é uma maravilha da natureza. Com mais de 8.000 fibras nervosas, contém mais terminações sensoriais do que qualquer outra parte do corpo humano. Mas é aqui que tantos homens cometem um erro. Eles pensam, bem, se esse é o ponto mais sensível, vou lá diretamente. O que eles não percebem é que o sistema nervoso feminino não responde melhor a uma intensidade súbita. Responde melhor a uma acumulação gradual, à antecipação, à paciência. Imaginem tentar beber de uma mangueira de incêndio. É demasiado cedo. O mesmo se aplica ao corpo de uma mulher. Se apressarem, sobrecarregam-na e em vez de prazer ela sente desconforto ou até se afasta. Nos meus anos de prática, vi mulheres descreverem a jornada em direção ao orgasmo como ondas a formarem-se no oceano. Não se pode criar uma onda chapinhando na água com mais força. Cria-se com um ritmo constante e consistente, deixando a energia acumular-se até que suba naturalmente por si mesma. É por isso que os estudos mostram que a mulher média precisa de 10 a 20 minutos de estimulação focada antes de poder atingir o clímax. Não é porque ela não queira, é porque o corpo dela está projetado para responder a uma estimulação lenta, constante e confiável. E senhores, isto é na verdade uma dádiva porque nos força como homens a abrandar, a estar presente, a aprender a linguagem da sua respiração, das suas ancas, dos seus suspiros. Costumo dizer aos meus pacientes, não precisam de ser rápidos para serem inesquecíveis, precisam de ser consistentes. É isso que cria confiança no corpo dela. E a confiança é a base para o tipo de orgasmo que a abala até ao âmago. E assim que apreciarem esta ciência, assim que virem como o corpo dela anseia por ritmo em vez de caos, estarão prontos para aplicá-la de uma forma muito prática, começando por como a posicionam a ela e a vós mesmos para que a experiência se torne confortável, sem esforço e sustentável. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. 3. Posicionamento para conforto e sucesso. Um dos aspectos mais negligenciados da intimidade oral, especialmente à medida que envelhecemos, é o conforto. Demasiados homens focam-se apenas na técnica, esquecendo-se de que, se um dos parceiros se sentir fisicamente tenso, a experiência rapidamente passa de prazerosa a cansativa. Tive inúmeros homens nos seus 60 e 70 anos a confessar que tentaram agradar às suas esposas, mas desistiram demasiado cedo porque o pescoço lhes doía, as costas lhes doíam ou o maxilar ficava dorido. E quando isso acontece, não é por falta de desejo, é porque não se prepararam para o sucesso desde o início. A verdade é que um bom posicionamento não é apenas um detalhe, é a base. Para ela, deitar-se de costas com uma almofada macia debaixo das ancas cria uma ligeira elevação que aumenta o fluxo sanguíneo para a sua área pélvica. Este pequeno ajuste pode fazer toda a diferença, permitindo que o corpo dela responda mais rapidamente, mais profundamente e com maior sensibilidade. Para vós, encontrar uma posição que proteja o vosso pescoço e maxilar é igualmente importante. Usem almofadas para apoio ou até sentem-se numa cadeira confortável à beira da cama para que estejam relaxados e firmes, porque se estiverem tensos, apressados ou desconfortáveis, não conseguirão manter a consistência de que o corpo dela precisa para construir o clímax. Costumo comparar isto a correr uma maratona. Nenhum corredor começaria sem alongar, encontrar os sapatos certos e preparar o seu corpo para a longa distância que se segue. O mesmo se aplica aqui.
Ao estabelecer a postura e o apoio corretos, preparam ambos para uma experiência íntima que dura o tempo que for necessário, sem distrações de dor ou fadiga. E sejamos honestos, nada estraga mais um momento do que ter de parar porque se está fisicamente desconfortável. O que é belo nesta fase da vida é que já compreendem a paciência, viveram décadas de pressa e esforço e agora conhecem o valor de abrandar, de se prepararem adequadamente e de desfrutarem da jornada. O posicionamento é a vossa forma de lhe dizer: estou aqui, estou pronto e tenho todo o tempo do mundo para ti. Essa segurança, essa prontidão é tão poderosa como qualquer toque físico. E assim que ambos estiverem confortáveis, podem finalmente começar a dança delicada de construir a excitação lenta e suavemente, começando não pelo ponto mais sensível, mas com os toques subtis que despertam o corpo dela e a preparam para o que vem a seguir. 4. O início suave. Se há uma lição que aprendi ao longo de décadas a ouvir mulheres e a orientar homens, é esta. A forma como começam define o tom para tudo o que se segue. Demasiados homens avançam com intensidade pensando que a paixão se mede pela velocidade ou pela força, mas a intimidade, especialmente a intimidade oral, não é uma corrida. É um desvendar lento, uma jornada constante onde cada pequeno toque cria antecipação, cada respiração aprofunda a ligação e cada momento sussurra: estou aqui para ti. Quando se aproximam dela pela primeira vez, resistam ao impulso de ir diretamente ao clitóris. Sei que parece o alvo óbvio, mas na realidade essa é a forma mais rápida de a sobrecarregar. Em vez disso, comecem com as suas coxas, as suas ancas, os lugares que não recebem atenção suficiente, mas que estão repletos de terminações nervosas sensíveis. Beijem suavemente a parte interna das suas coxas. Deixem os vossos lábios demorarem-se. Deixem-na sentir o calor da vossa respiração. Acariciem as suas ancas com as mãos, como se estivessem a mapear os limites do seu desejo. Estes toques iniciais não são apenas preliminares, são um sinal para o sistema nervoso dela de que algo seguro, algo atencioso, algo profundamente prazeroso está prestes a acontecer. À medida que o corpo dela começa a responder, talvez a sua respiração mude, talvez as suas ancas se levantem ligeiramente, podem começar a explorar mais. Tracem suavemente os lábios exteriores da sua vulva e depois os lábios interiores com movimentos lentos e deliberados. Isto não é sobre desempenho ou teatralidade, isto é sobre despertar o corpo dela. Uma terminação nervosa de cada vez. Pensem nisso, como afinar um instrumento antes de tocar uma canção. Se apressarem, a música fica desafinada. Se dedicarem o vosso tempo, a melodia será rica e inesquecível. E aqui está algo pessoal que vou partilhar. Um paciente disse uma vez: doutora, nunca percebi o quanto ela adorava quando eu abrandava. Eu costumava pensar que tinha de ser ousado, mas quando finalmente apenas beijei as suas coxas e a deixei esperar, ela disse-me que foi a vez em que se sentiu mais excitada em anos. Essa história ficou comigo porque mostra como mudanças simples, abrandar, tocar levemente, ouvir os seus sinais podem transformar completamente a experiência. Portanto, que esta seja a vossa base. Comecem suavemente, construam lentamente e não apressem o início. Porque assim que o corpo dela estiver desperto e a desejar mais, é aí que estarão prontos para introduzir o poder do ritmo e da consistência. A mesma coisa que transforma uma boa experiência numa experiência inesquecível. 5. Ritmo e consistência. Há um erro comum que vi inúmeros homens cometerem e talvez também já o tenham feito no calor do momento. Pensamos que a variedade é o que a mantém excitada. Mudamos de padrões, aceleramos, abrandamos, mudamos de direção, tudo num esforço para impressionar. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não atinge o clímax com variedade. Elas atingem o clímax com consistência. O corpo delas está programado para responder a um ritmo constante, a um toque repetido, que permite que a excitação se acumule como uma onda a subir. Quando mudam constantemente, estão a interromper o próprio ímpeto que a teria levado ao orgasmo. Pensem nisso como dançar. Se a vossa parceira está a seguir a vossa liderança, ela só consegue acompanhar-vos se o vosso ritmo for constante. Se continuarem a mudar o ritmo, ela tropeça, perde o equilíbrio e a dança desmorona-se. O mesmo se aplica na intimidade oral. Assim que encontrarem o movimento, a pressão ou o toque que faz as suas ancas levantarem-se, a sua respiração suspender-se ou a sua mão pressionar contra vós, esse é o vosso sinal. Mantenham-no. Comprometam-se com ele.
Repitam-no vezes sem conta, como uma batida de tambor constante em que o corpo dela pode confiar. Lembro-me de um homem, o Sem Manuel, na casa dos 70 anos, que me disse: doutora, eu pensava que devia surpreender ela a continuar a variar, mas quando finalmente encontrei o que ela gostava e me mantive nisso, ela teve o orgasmo mais forte da sua vida. A sua esposa confirmou mais tarde, com lágrimas nos olhos. Ela disse: pela primeira vez consegui realmente ficar com a sensação tempo suficiente para me deixar ir. Essa história lembra-nos que a consistência não é aborrecida. É a própria coisa que torna a libertação possível. Enquanto praticam isto, não pensem demasiado. Prestem atenção ao corpo dela, à sua respiração, aos pequenos sinais que ela dá. Eles dir-vos hão quando encontraram o ritmo que funciona e, quando o encontrarem, agarrem-se a ele com paciência. Acreditem em mim, ela a agradecer-vos. Há de formas que as palavras não conseguem expressar. E assim que tiverem dominado a arte do ritmo constante, estarão prontos para levar as coisas ainda mais longe, aprendendo a construir a excitação dela até ao limite, parar um pouco antes da libertação e depois levar ela ao clímax com uma intensidade explosiva. Esse é o segredo do método começar-parar e é aí que a verdadeira magia começa. 6. O método começar-parar. O segredo número 1. Agora chegamos ao cerne de tudo. O segredo número 1 do prazer oral que tantos homens ignoram. No entanto, tem o poder de dar a uma mulher orgasmos mais longos, mais profundos e mais explosivos do que qualquer coisa que ela pensava ser possível. Chama-se método começar-parar, ou que alguns em terapia sexual chamam de edging. E embora o nome soe clínico, o efeito que tem no corpo de uma mulher é nada menos que extraordinário. Eis como funciona. À medida que constroem a excitação dela com um ritmo suave e consistência, notarão os sinais de que ela está a chegar perto. A sua respiração acelera, os seus músculos contraem-se. As suas ancas podem começar a mover-se com urgência. Nesses momentos, quando ela está mesmo no limite, a maioria dos homens continua a pressionar com mais força, desesperados para a levar ao clímax. Mas o amante mestre faz o oposto. Ele para. Ele desvia o foco do clitóris por um momento. Talvez beije as suas coxas, acaricie a sua barriga ou sussurre algo terno ao seu ouvido. Esta breve interrupção permite que o corpo dela descanse sem deixar que a excitação desapareça completamente. Depois, após apenas alguns segundos, regressam ao mesmo ritmo exato, à mesma pressão, ao mesmo movimento que ele levou perto antes. O que acontece a seguir é notável. A sua excitação não recomeça do zero, ela acumula-se. Cada vez que a levam ao limite e recuam suavemente, a tensão dentro do seu corpo aumenta cada vez mais. E quando finalmente lhe permitem cruzar esse limiar, o orgasmo que ela experiencia não é apenas mais poderoso, é muitas vezes mais longo, em cascata de ondas em vez de um único momento. Muitas mulheres descrevem-no como avassalador, até mesmo transformador, porque atinge profundidades que nunca sentiram antes. Uma vez um paciente disse-me que depois de tentar isto com a sua esposa pela primeira vez, ela agarrou-lhe as mãos depois e disse: eu nem sabia que ainda era capaz de sentir isto. Ele contou-me, com lágrimas nos olhos, que naquele momento não se sentiu apenas como um bom amante, mas como se lhe tivesse dado uma prenda que mais ninguém alguma vez lhe dera. Esse é o tipo de poder que o método Começar-Parar detém. E a beleza é que não precisam de truques complicados ou horas de prática para usar. Precisam apenas de paciência, atenção e da coragem de se conterem quando tudo em vós quer avançar a correr. Mas embora este método seja transformador por si só, há outra dimensão que podem adicionar: o uso hábil das vossas mãos para guiar, apoiar e intensificar o prazer dela de formas que a vossa boca sozinha não consegue alcançar. E isso, senhores, é para onde vamos a seguir. 7. Potenciar com as mãos. Quando se trata de intimidade oral, muitos homens subestimam o papel das suas mãos. Focam-se tão intensamente no que a sua boca e a língua estão a fazer que se esquecem da verdade simples. As vossas mãos podem ser igualmente poderosas e, quando usadas em conjunto, podem criar uma experiência que se sente completa, equilibrada e inesquecível. A beleza de usar as mãos é que elas vos dão controle. Dão-vos presença e permitem-vos guiar o corpo dela de formas que multiplicam cada sensação que ela sente. Comecem pelo básico. Uma mão pode afastar suavemente os seus lábios, dando-vos melhor acesso e ajudando-vos a focar nas áreas mais sensíveis com facilidade. Esta
simples ação por si só demonstra atenção, como se estivessem a dizer quero cuidar de cada detalhe. A outra mão pode repousar logo acima do seu osso púbico, aplicando uma leve contrapressão que muitas mulheres descrevem como reconfortante e profundamente prazerosa. Esse empurrão suave melhora o fluxo sanguíneo, adiciona intensidade à estimulação clitoriana e dá ao corpo dela a sensação de estar totalmente amparado e apoiado, e depois há a possibilidade de combinar a estimulação. Para algumas mulheres, a união do toque interno e externo pode elevar a sua excitação a um nível que nunca pensaram ser possível. Isto não significa penetração forçada ou apressar os dedos para dentro, significa movimentos lentos, deliberados e cuidadosos, perfeitamente sincronizados com o ritmo da vossa língua. Um único dedo curvado suavemente contra a parede frontal, combinado com um ritmo oral constante, pode enviar ondas de prazer por todo o corpo dela. A chave não é a velocidade, mas a harmonia, a sensação de que tudo está a funcionar em conjunto com um propósito. Lembro-me de um paciente nos seus 60 e poucos anos que uma vez me disse: doutora, quando usei as minhas mãos juntamente com a minha boca foi como se ela se derretesse à minha frente. Ela disse-me que sentiu como se todo o seu corpo estivesse a ser tocado ao mesmo tempo. Essa história sempre ficou comigo porque capta o poder de combinar o vosso toque. Não se trata de fazer mais, trata-se de criar unidade entre cada gesto e, no entanto, mesmo que dominem o uso das vossas mãos, há mais um ingrediente que une tudo. Um ambiente de cuidado, respeito e atenção aos detalhes. Porque sem higiene, conforto e a atmosfera certa, até a melhor técnica pode falhar. É isso que vamos explorar a seguir. 8. Higiene, ambiente e cuidado. Não importa quão hábil seja a vossa técnica, quão constante seja o vosso ritmo ou quão perfeitamente tenham dominado o método de começar a parar, nada disso importa se o ambiente não for o certo. As mulheres, especialmente à medida que envelhecem, precisam de mais do que apenas toque físico. Precisam de se sentir seguras, respeitadas e cuidadas para se entregarem completamente ao prazer, e muitas vezes começa com os pequenos detalhes, aqueles que os homens por vezes ignoram. A limpeza, por exemplo, pode parecer simples, mas é incrivelmente poderosa. Mãos limpas, unhas aparadas, hálito fresco, estes são sinais de respeito. Dizem sem palavras: valorizo-te o suficiente para me preparar para este momento. Quando dedicam tempo a cuidar destes detalhes, ela sente-se protegida e a proteção constrói a confiança. O cenário também importa. Um ambiente calmo, privado e relaxado diz ao corpo dela que é seguro deixar-se ir. Se o quarto parecer apressado, se as luzes forem demasiado fortes, se a televisão estiver a gritar ao fundo, a sua mente permanecerá distraída e o seu corpo irá conter-se. A intimidade requer presença. E a presença nasce do silêncio, o diminuir as luzes, pôr uma música suave ou simplesmente garantir que os dois não serão interrompidos pode mudar tudo. Estas escolhas podem parecer pequenas, mas são o pano de fundo sobre o qual o prazer dela é pintado. E depois há a vossa atenção durante o ato em si. Observem atentamente a sua linguagem corporal. Se ela ficar tensa, paralisar ou recuar, é o corpo dela a dizer-vos que algo não está bem. Uma simples pausa, um sussurro suave, como mais ou menos pode transformar um momento de desconforto num momento de ligação mais profunda. Esse tipo de verificação gentil mostra que não estão apenas focados no seu corpo, mas também nos seus sentimentos. E muitas vezes essa segurança emocional é o que lhe permite subir mais alto do que alguma vez pensou ser possível. Tive uma vez um casal, na casa dos 70 anos, que me disse que o que transformou a sua intimidade não foi uma nova técnica, mas a forma como o marido começou a abrandar, a preparar o quarto e a fazer pequenas perguntas para garantir que ela se sentia confortável. Ela disse-me que pela primeira vez em anos não se sentiu apenas desejada, mas querida. Esse é o verdadeiro poder do cuidado. E quando essa base de higiene, conforto e atenção está estabelecida, o próprio clímax adquire um significado totalmente novo. Porque o que fazem depois da libertação dela é tão importante como o que fazem antes. Essa é a parte que a maioria dos homens ignora e é exatamente para onde vamos a seguir 9 depois do clímax. Muitos homens cometem o erro de pensar que assim que ela atinge o orgasmo, o trabalho deles está feito. Afastam-se demasiado depressa, quase como se a linha de chegada tivesse sido cruzada e a corrida tivesse terminado. Mas a intimidade não é uma corrida.
E para uma mulher, os momentos imediatamente após o clímax são muitas vezes tão importantes como a fase de construção. É quando o seu corpo está vulnerável, sensível e profundamente aberto. Se desaparecerem demasiado depressa, ela pode sentir-se abandonada ou até usada, mas se demorarem com gentileza, criam algo muito mais significativo. Uma sensação de segurança, de ternura, de ser verdadeiramente cuidada. Depois de ela atingir o clímax, o seu corpo precisa de tempo para se acalmar. Em vez de pararem abruptamente, reduzam gradualmente, deixem o vosso toque suavizar para movimentos mais leves, descansem a vossa bochecha na coxa dela, coloquem uma mão na sua barriga de forma calmante, sussurrem palavras de conforto, dizendo-lhe como ela é bonita, o quanto gostaram de lhe dar prazer, o quanto adoram vê-la nesse momento de libertação. Estes gestos podem parecer pequenos para vós, mas para ela podem significar um mundo. Sinalizam que ela não é apenas um objeto de desejo, mas uma parceira querida, e que a intimidade para vós não é sobre desempenho, é sobre ligação. Lembro-me de um homem no início dos seus 70 anos que me disse que costumava terminar e virar-se para o lado, acreditando que a sua esposa estava suficientemente satisfeita. Mas uma noite ele decidiu ficar, abraçá-la, beijá-la suavemente enquanto a sua respiração abrandava. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: "Fizeste-me sentir jovem outra vez. Essa história nunca me abandonou porque prova o que sempre acreditei." O que acontece depois do clímax é a cola que mantém a intimidade unida. Esta fase é também quando o corpo dela está mais receptivo a toques que não são sexuais, quando carícias suaves e simples proximidade podem fortalecer o laço emocional. É quando a intimidade se transforma de um ato físico numa memória partilhada de conforto e amor. E senhores, se conseguirem dominar esta parte, ela não se lembrará apenas do orgasmo. Ela lembrar-se da forma como a fizeram sentir-se segura, valorizada e viva. Mas, claro, a intimidade não é apenas sobre ela. Se querem dar este nível de prazer de forma consistente, devem também cuidar da vossa própria resistência, circulação e vitalidade. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. 10. Fortalecerem-se a vós mesmos. Senhores, quero falar honestamente aqui porque sei o que muitos de vós pensam em silêncio quando se trata de intimidade depois dos 60. Perguntam-se se o vosso corpo consegue acompanhar, notam que a vossa resistência não é o que era, que a vossa circulação parece mais fraca ou que a vossa energia se desvanece mais cedo do que gostariam, e nesses momentos privados podem questionar se ainda têm o que é preciso para dar à vossa parceira o tipo de prazer que ela merece. Quero tranquilizar-vos, sim, ainda têm. Mas tal como preparam o corpo dela para a excitação, também devem preparar o vosso próprio corpo para ter um desempenho com confiança e resistência. A base da vossa força começa com a circulação. Ereções, resistência, até a capacidade de manter a intimidade oral sem fadiga, tudo depende de um fluxo sanguíneo saudável. A ciência demonstrou que nutrientes como a L-citrulina, encontrada naturalmente na melancia, podem apoiar a produção de óxido nítrico, que relaxa os vasos sanguíneos e melhora a circulação. Tive pacientes que começaram a adicionar isto à sua rotina diária e relataram sentir-se mais enérgicos não só no quarto, mas ao longo do dia. Ervas como tomcat ali, fenogrego e a raiz de ortiga também foram estudadas pela sua capacidade de apoiar o equilíbrio da testosterona, os níveis de energia e a vitalidade geral. E embora os suplementos nunca possam substituir o estilo de vida, podem ser aliados poderosos quando usados com sabedoria e sob orientação médica. Mas há mais para se fortalecerem do que apenas a nutrição. Exercício suave, caminhadas, natação, treino de força leve, constroem resistência e confiança. O sono e a gestão do stress desempenham papéis igualmente importantes. Não consigo contar as vezes que vi homens restaurarem a sua energia íntima simplesmente fazendo melhorias pequenas mas consistentes nestas áreas. A verdade é que não precisam de ter 25 anos outra vez para lhe dar prazer, só precisam de ser a versão mais forte de vós mesmos hoje. Uma vez tive um paciente nos seus 60 e poucos anos que admitiu que evitava a intimidade por medo de ficar sem energia. Trabalhámos juntos na sua saúde, ajustando a sua dieta, adicionando exercício leve e discutindo apoios naturais. Em poucos meses, ele voltou com um sorriso e disse: "Doutora, não só durei mais tempo, senti que estava totalmente presente novamente. Essa presença é o que a vossa parceira mais anseia." E quando cuidam do vosso corpo desta forma, não só lhe dão mais prazer, como também fortalecem a parte mais importante de todas, o laço emocional entre vós.
E é exatamente para aí que vamos a seguir. 11. O laço emocional. Como homens, muitas vezes pensamos na intimidade como algo físico em primeiro lugar, mas quanto mais velha fico e quantos mais casais aconselhei, mais vi que o prazer mais profundo não está apenas no corpo, está no laço entre duas pessoas. Depois dos 60, o que verdadeiramente torna a intimidade poderosa não é apenas o orgasmo que a ajudam a alcançar, mas a forma como ela se sente amparada, desejada e conectada à voz através dele. Quando ela sente que não estão lá apenas para lhe dar satisfação física, mas também para partilhar proximidade, confiança e amor, a experiência assume um significado totalmente novo. Lembro-me de um paciente no início dos seus 70 anos que uma vez me disse: doutora, durante anos pensei que o objetivo era apenas garantir que ela terminasse, mas quando finalmente abrandei, olhei nos olhos, toquei na sua mão e lembrei-lhe o quanto eu amava estar ali com ela, tudo mudou. Ela disse que foi a primeira vez em anos que sentiu que estávamos a fazer amor em vez de apenas ter sexo. Essa confissão comoveu-me profundamente porque capta a essência do que tantos casais anseiam mais tarde na vida. Já não se trata de provar o desempenho, trata-se de provar a presença. As mulheres, especialmente, prosperam com a ligação emocional. Quando sussurram palavras de encorajamento, quando se mantêm firmes em vez de apressados, quando sorriem para ela enquanto ela treme nos vossos braços, ela não experiencia apenas uma libertação de tensão. Ela sente-se querida, valorizada e segura. E a segurança é o que permite que o seu corpo se solte completamente. É por isso que o laço emocional pode fazer a diferença entre um orgasmo comum e um orgasmo avassalador. O seu coração e a sua mente devem estar envolvidos para que o seu corpo se entregue totalmente. Senhores, pensem neste laço como um fio invisível que une cada toque, cada beijo, cada pausa. Sem ele, até a técnica mais perfeita pode parecer vazia. Com ele, até a carícia mais simples pode levá-la às lágrimas. A beleza de ter mais de 60 anos é que já viveram o suficiente para saber que o amor, o cuidado e a ternura não são fraquezas, são forças. E quando trazem essas forças para o quarto, criam um espaço onde a paixão se torna intemporal. E assim que compreenderem como esta ligação emocional amplifica cada aspecto da intimidade, verão porque a mensagem final une tudo. Um lembrete de que o segredo número 1 do prazer oral não é apenas sobre técnica, mas sobre toda uma forma de estar com a vossa parceira. E é exatamente aí que vamos terminar. 12. Mensagem final. Senhores, ao chegarmos ao fim desta jornada, quero que parem e absorvam o que explorámos juntos. Ao longo dos anos, sentei-me em frente a tantos homens que se sentiam inseguros, que acreditavam que os seus melhores dias de intimidade tinham ficado para trás, que se perguntavam silenciosamente se ainda conseguiam dar às suas esposas o tipo de paixão e prazer que um dia deram, e no entanto, repetidamente, vi esses mesmos homens descobrirem algo poderoso. A intimidade depois dos 60 pode ser ainda mais gratificante do que na sua juventude se aprenderem a abordá-la de forma diferente. Começámos por perceber porque é que isto realmente importa depois dos 60. Porque nesta fase da vida, a intimidade já não é sobre apressar ou provar, é sobre abrandar, estar presente e dar à vossa parceira o tipo de atenção que a faz sentir-se viva novamente. Falámos sobre a ciência da excitação feminina, sobre paciência e consistência, sobre como o corpo dela precisa de ritmo e fiabilidade para subir em direção ao orgasmo. Vimos o posicionamento, a importância de começar suavemente e a magia do ritmo que transforma bons momentos em momentos inesquecíveis. E depois chegámos ao cerne de tudo, o método começar-parar. O segredo número 1 do prazer oral que a pode levar a orgasmos explosivos e poderosos que ela talvez pensasse que tinham desaparecido para sempre, mas não parámos por aí. Exploramos como as vossas mãos podem potenciar o prazer dela, como a higiene e o ambiente certo demonstram cuidado, como o que fazem depois do clímax dela pode significar mais do que o que fizeram antes e como fortalecer a vossa própria resistência e circulação vos torna amantes mais confiantes. Finalmente descobrimos a verdade que une tudo, o laço emocional. Porque sem esse laço a técnica é vazia, mas com ele até o gesto mais simples se torna significativo. Se há uma mensagem que espero que levem convosco é esta: a intimidade não tem prazo de validade, não são demasiado velhos e ela não está para além do prazer. Com paciência, ritmo e uma atenção genuína, podem dar-lhe experiências que a avalam até ao âmago e vos aproximam mais do que nunca,
Portanto, ao fecharem este capítulo e entrarem no vosso próprio quarto, lembrem-se de que o segredo não está em truques. Está na presença, está em abrandar, ouvir e cuidar. E quando o fizerem, não só lhe darão um prazer inesquecível, como se redescobrirão como homens que ainda têm o poder de amar profundamente, apaixonadamente e sem limites.